Olá, amigos, irmãos, antes, bom dia. Nós somos a Igreja Batista Central de Taguatinga, Escola Bíblica Dominical, e estamos aqui iniciando mais um período de compartilhamento, de estudo da Palavra de Deus. Desta feita, vamos conversar um pouco sobre Maria e a oração de louvor, que se encontra registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós vamos, logo em breve, conversar um pouco sobre essa experiência da serva do Senhor e queremos que você esteja participando conosco. Se for possível, que você possa, então, estar com a sua Bíblia à mão, ou com o seu smartphone, ou de alguma maneira você possa acessar o texto que nós vamos basear o estudo de hoje, para então nós estarmos compartilhando esta palavra. Quero dizer a você que é uma grande alegria, um prazer renovado estar aqui compartilhando com os irmãos desta mensagem que é uma mensagem transformadora, renovadora para as nossas vidas. Nós temos o privilégio de compartilhar esse ministério na classe Gente que Ora com a irmã Lana e com a irmã Flávia. A irmã Flávia hoje se encontra em escala de serviço, ela que trabalha na saúde e precisa realmente ter esses remanejamentos. Por esta razão, nós estamos aqui para substituir nossa irmã com muita alegria e gratidão a Deus por esse privilégio de poder servir a Deus e aos irmãos. Quero convidá-los, então, para nos dirigirmos ao Senhor em oração e buscarmos dele a direção para esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te suplicamos agora a tua direção, a tua orientação, tudo que vamos fazer baseado na tua palavra, pedindo também a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, não pelos nossos pecados, e que o Senhor aumente a nossa fé. Abençoa os nossos irmãos da área da saúde que estão trabalhando nesta hora, que estão labutando, os irmãos das demais áreas que estão também trabalhando na frente contra o coronavírus, possa protegê-los, ampará-los, livrá-los do mal, do vírus, da peste, ó Pai, e especialmente que o Senhor possa nos livrar dos pecados, Pai. Afasta-nos de todo o mal. Na oração que nós te suplicamos em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre uma vida de oração na experiência de Maria, e essa experiência está relatada no livro de Lucas, capítulo 1. Nós temos, então, alguns pressupostos que deveremos buscar, atingir, depois que temos completado hoje esse compartilhamento. Entender a importância de orar com eficácia, desejar conhecer a palavra de Deus com a finalidade de orar com eficácia, orar de acordo com os ensinamentos bíblicos, buscando a eficácia. Muito interessante esses alvos. Nossos textos estão localizados em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56, e o versículo-chave: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. O que é louvor, meus irmãos? O que é louvor? Louvor, nós poderíamos dizer que é um agradecimento, uma homenagem ou exaltação, e ainda demonstração de gratidão a uma pessoa ou a uma circunstância. E neste caso aqui, a oração de louvor que nós estamos estudando é louvor a Deus. Estamos falando do louvor a Deus. Podemos conversar sobre o louvor no sentido de destacar alguém, um voto de louvor. Podemos falar também em louvor sobre o sentido do canto, houve um louvor muito bonito, aquela jovem apresentou um louvor muito edificante, também podemos falar nesse sentido. E também podemos
usar a nossa oração como instrumento de louvor, ou instrumento de gratidão, ou ainda expressão de exaltação ao nosso Deus. Maria, nossa personagem principal de hoje, né? Ela é da linhagem do rei Davi, era perfil espiritual, tinha achado graça da parte de Deus, ou então, numa linguagem mais simples, agradava a Deus, creu na possibilidade do impossível, versículo 34, a gente vai ver isso, disponível e disposta. Eis aqui a serva do Senhor confirma esta disponibilidade dela. Ao contrário da interpretação de mãe de Deus, né? Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28, exatamente essa situação. Não é essa a direção que o texto bíblico nos indica. Maria não é, em nenhum momento, no texto bíblico, apontada como mãe de Deus. Apontada como serva, como bem-aventurada, como a mulher que se coloca à disposição para a ação de Deus na sua vida. E também a ação de Deus sobre a humanidade por intermédio da sua vida. Apesar de jovem, muito amadurecida pelo conhecimento das ações e do próprio Deus. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, era conhecedora das profecias da palavra de Deus. Então, não era uma pessoa que precisava ainda ser informada, trabalhada no sentido de conhecer aquilo que Deus estava provendo na sua vida. Nós temos então um texto aí chamado Magnificar, que é o centro do estudo hoje, especialmente nessa oportunidade. Nós temos o texto de Lucas a partir do versículo 46 até o 55. Esse texto é chamado Canto de Maria, Cântico de Maria, e a expressão em latim que fala dessa oração, desse canto, chama-se magnificar. Magnificar é engrandece, né? Então diz assim o texto: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Magnificar é o nome dado à oração, ao cântico, ou então Salmo de Maria também. Significa engrandece. Ele se assemelha a algumas outras passagens da Bíblia em que nós temos orações de louvor e de gratidão a Deus. Especialmente ao chamado Cântico de Ana, o canto de Ana, quando ela, ao ter a notícia do nascimento do seu filho, ao ter a notícia de que tinha sido agraciada com a fertilidade para que Samuel viesse a nascer, ela também engrandece ao Senhor por meio de uma oração de louvor. Os dois, por semelhança, iniciam por um regozijo por causa do livramento do Senhor, exaltando a santidade do Senhor. Daí vai o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós iniciamos a gratidão a Deus, o louvor a Deus, à luz do que Maria e Ana fazem nos seus respectivos cantos, não diretamente se inicia por uma situação pessoal, mas pela situação de uma forma mais generalizada, mais abrangente. Então, ela inicia falando das grandezas de Deus, da santidade de Deus. E nós temos aqui o texto em que Maria
ela começa assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra porque contemplou na humildade da sua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela faz o agradecimento pessoal e ela começa a falar sobre a santidade, a grandiosidade, a majestade desse Deus. Mesmo sem compreender a extensão da questão em que estava sendo envolvida, ela expressa a gratidão e louvor ao Deus conhecido. Muitas das vezes pode acontecer a nós em que Deus agindo por nosso intermédio, Deus nos convocando a ser instrumentos da sua obra, nós não saibamos exatamente o que vai acontecer, o que vai resultar, qual é o tamanho, qual é a situação completa em que nós estaremos envolvidos. E isso deve nos levar também a um motivo de louvar a Deus. Nós temos, nas nossas experiências das igrejas, que muitos irmãos e irmãs são chamados para a obra ministerial, para a obra missionária, especialmente, e eles se dedicam, se entregam, e muitos deles, chegando ao seu campo de trabalho, lá eles perdem a sua saúde, lá eles perdem entes queridos, perdem bens materiais e alguns perdem até a própria vida. Mas há sempre, deve haver sempre. É necessário, é bom que haja sempre em suas bocas louvor, a gratidão. Em nossos corações, a gratidão, ela deve expressar o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós entendemos da sua obra, não somente na minha vida, na sua vida, mas em toda a humanidade. É muito provável, com 99% de certeza que, dada a sua atitude, conhecia as profecias acerca do Messias, o que também explica a sua espiritualidade na sua reação. Maria coloca diante do Senhor como a sua serva. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela se coloca na situação de uma mulher pecadora, né? Porque carecia do Salvador, carecia da redenção que o próprio Cristo traria à humanidade, e ainda fala assim: olha, contemplou na humildade da sua serva. Então ela está dizendo que eu não merecia, né? Quem sou eu? Em outra palavra, né? O que eu fiz para merecer essa bênção, né? Tanta, tanta, tanta honra em receber o Salvador no meu ventre. Então, assim, é a expressão do Magnificat de uma forma resumida. E nós temos aí uma série de situações que nós vamos destacar agora, especialmente essas três. O louvor de Maria, adorando a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela provavelmente não sabia, como a gente fala no texto passado, a extensão do que isso poderia significar. Por quê? Diferente de outras mães, como a maioria das mães, as mães, as mães e também os pais sempre têm a expectativa de que elas vão viver e elas vão, ou eles, ou nós como pais, vamos morrer antes dos nossos filhos. Poucos pais, poucas mães podem imaginar, podem vislumbrar quando recebe o seu filho no nascimento, pensa assim: olha, um dia eu vou sepultar essa criança. Um dia eu vou entregar esse menino ao túmulo. Um dia eu vou devolvê-lo e vou perdê-lo e não vou vê-lo mais. Então, realmente não havia nenhuma expectativa de conhecimento por parte de Maria daquilo que lhe esperava. Mas ela, mesmo assim, ela fala: olha,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhece a santidade de Deus. Então, o Deus que, por muitas vezes, no Antigo Testamento é chamado de Santo, 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 realmente ele é aqui ratificado nesta oração. Santo é o seu nome. Maria conhecia da santidade de Deus, conhecia dos seus fundamentos, conhecia o princípio da ação de Deus na vida do seu povo. Já que ela cita grandes coisas, já que ela cita que Deus é um Deus de poder, ela coloca diante de todas as grandes coisas que Deus já havia feito ao seu povo, também a si própria Deus fizera grandes coisas. Provavelmente Maria está dizendo da sua situação de que, saindo da sua posição humilde, da sua posição singela diante da sociedade, ela vai ser erguida agora para um outro patamar, para um outro nível, para um outro estágio, em que ela vai ser reconhecida, não somente pela sua geração de amigas, de mulheres, conhecidas ou não, mas por todas as gerações futuras. E ela vai se resignar à posição de serva. Mas veja bem como ela cita: atentou na baixeza, pois, de sua serva. E essa palavra baixeza, ela pode nos dar a ideia de que uma pessoa simples, uma pessoa humilde, se coloca diante de um Deus poderoso, de um Deus grande, majestoso. Olha, eu não sou nada diante do Senhor. Eu não sou nada diante da sua grandeza, mas o Senhor está olhando para mim. É assim que acontece também conosco. Nós não somos nada diante do Senhor. Nós não temos atributos quaisquer que possam nos colocar num patamar igual a Deus. E Ele olha para nós, Ele trata conosco, Ele nos atende, Ele nos acolhe, olhando para o nosso tamanho, olhando para a nossa dimensão e tendo sempre a direção de trazer-nos para o patamar dele. A Bíblia, em vários momentos, fala da semelhança que Deus nos atribui. Ele quer trazer-nos para junto de si, para perto de si. Nós não vamos nos aproximar de Deus, nós não vamos estar no mesmo degrau que Deus para ali assuntar a divindade de Deus, para confrontar a pessoa de Deus. Nós não vamos estar jamais na condição de ser elevados por Deus, por sua graça e por sua misericórdia, para chegarmos diante dele e indagarmos a ele sobre quem ele é, o que ele poderia fazer a nós, o que ele poderia representar para a humanidade. Não, nós estaremos sempre diante de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus santo, para aprender dele, para conhecer dele, para ter mais intimidade com ele. A ideia de Deus nos trazer para próximos de si é que nós tenhamos cada vez mais conhecimento de quem ele é. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, Maria já tinha uma dimensão dada pela mensagem que o anjo lhe trouxera, de que nas gerações futuras, como hoje nós estamos aqui, e como estarão outros adiante de nós, depois de nós, falarão sobre, falamos e os outros falarão acerca do que acontecera na vida de Maria e que por seu intermédio nós fomos abençoados também. Nós temos aqui uma pequena comparação dentro da declaração de Maria, assim chamada pelo autor, né? a sua oração, né? O seu poema, uma espécie de revolução. E ele traz para nós uma comparação com o texto que Tiago também nos apresenta,
E Tiago registra assim: eia, pois agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, e sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. E lá em Lucas ele fala assim: dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos, os poderosos. Lá em Tiago, o vaso de ouro e o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então, encheu de bens, né? Se enriqueceu. Nós estamos passando agora, coincidentemente ou não, um período em que muitos estão experimentando essa mensagem. Nós estamos na pandemia mundial de coronavírus, que tem assolado nações e nações. Ricos e pobres estão, quando afetados pela doença, diante da possibilidade da morte imediata, independente da sua condição financeira. Nós já vimos e vamos continuar vendo, né? Infelizmente, pessoas com muito recurso financeiro, recurso patrimonial, médico, passando por dificuldade na sua saúde e alguns perdendo a vida, assim como pessoas humildes, simples, também passando por tais dificuldades. Então, nós vemos que a mensagem de Tiago ela é tão atual quanto o jornal de ontem, né? Olha o que diz o texto. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Nós vemos aí uma comparação de textos, de mensagens que traz-nos à memória a nossa falibilidade, né? Segundo o texto, tá? Diante do dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe. E por mais que nós tenhamos acumulado riquezas, acumulado poder, acumulado uma série de outros bens, diante de Deus eles são inúteis. São como barro, são como farinha. E não há quem possa reverter essa situação diante do Senhor. Então, nós vemos que a oração de Maria traz aí também um tratado acerca da situação do seu povo naquela época, assim como das nossas situações hoje, dos nossos povos, das nossas nações, espalhadas por todo o mundo. O primeiro aspecto que a gente queria chamar a atenção é o aspecto moral. Né? No versículo 51, 52, nós lemos assim: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então, nós vemos que há uma mensagem de aspecto moral, de cunho moral, em que Jesus Cristo, seu Filho, vem inaugurar uma nova ordem social, uma nova ordem moral, uma nova ordem ética, totalmente distante da expectativa dos partidos e facções majoritárias daquela época. Hoje nós temos partidos, facções, poderes diversos que se reúnem para discutir o futuro dos seus negócios, das suas empresas, das suas ideologias, de tudo. E a ordem de Jesus veio justamente mexer nessas estruturas. Nós estamos hoje vivendo dias em que
Pais estão conhecendo os filhos porque estão conversando. Filhos estão conhecendo pais. Nós temos uma situação em que a natureza, ela de certa forma está reagindo à não interferência do homem. Nós temos uma situação em que os valores que estão nos bancos não estão fazendo muita diferença no quesito de combate a uma enfermidade, quando ela se aloja no corpo de alguém nessa circunstância. Nós temos paradoxos e paradoxos, contradições, assim como temos uma série de concordâncias também. E semelhante a que passamos hoje, Jesus Cristo vem, naquela época, né, tão distante de nós, trazer uma quebra, uma ruptura nos conceitos morais da época. E a gente sabe que os evangelhos estão recheados de lições em que Jesus mostra que a ótica do seu reino, a ótica que ele vem instaurar, que vem inaugurar, ou que para outros vem relembrar aquilo que nos primórdios Deus havia ensinado ao seu povo, ele traz uma leitura totalmente diferente do que os homens esperavam, do que os homens percebiam que seria a mudança que o mundo precisava. Também social, porque o Messias nasce de uma mulher humilde, entre animais, sob a rejeição da sociedade da época, além da perseguição das tropas da corte. Então, todo o espectro social possível, ele não foi suficiente para comportar a majestade do Rei Jesus. E essa majestade, ela era tão grande e ao mesmo tempo tão simples, que veio a nascer numa estrebaria, no meio de animais, no meio de palhas, rejeitado pelos donos das hospedagens e vindo de uma família humilde, sem nenhuma recomendação social para que fosse abrigada por ocasião do censo. Já se iniciava, quando do seu nascimento, a perseguição. Ao saber que o Messias estava por vir, o rei já começava a tomar uma série de providências, temendo que ele fosse destronado. E também alguns pensavam que Jesus iria destronar os reis, iria tomar os cavalos dos generais, as suas espadas, ou quem sabe nos dias de hoje, queria tomar a chave do tesouro, né? Ou queria ser, então, o rei das mídias sociais, dominando toda a tecnologia virtual. Nada disso, nada disso. Então, há uma revolução social quando nós temos, no dizer da palavra de Deus, uma situação totalmente diferente das nossas expectativas. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Havia, então, uma inversão de valores nas ações desse novo rei, desse novo tempo. Também uma revolução, né, econômica. Lá como cá, as riquezas materiais eram um forte atrativo e centro de decisões. Maria, em sua oração, destaca a destronização do poder. Jesus é um rei sem palácio, sem trono e sem coroa, sob os moldes humanos. Derrubou o seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Então, nós vemos aí que a ordem social, a ordem moral, a ordem econômica, elas são realmente abaladas por um Cristo ainda menino, mas que não permanece como menino, como alguns ensinam. Esse menino rei, ele cresce, ele aparece, ele é visto e ele revoluciona toda uma era, toda uma geração. Jesus, ele tem importância tamanha que, após o seu nascimento, a era é dividida, a contagem dos tempos é dividida, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele separa épocas, ele divide tempos.
E assim é a promessa da palavra, né, que ele haveria realmente de vir também com esta natureza tão majestosa em meio à humildade do seu nascimento. Mesmo não compreendendo tudo que Deus, mesmo não compreendendo tudo que Deus nos ensina, devemos ser gratos, nos direciona. Conhecer Deus por intermédio das Escrituras nos ajuda na conversa. Conversa, sim, simbolizando a nossa oração, que também pode ser chamado de diálogo com o Senhor. Louvar e exaltar a majestade de Deus nos remete ao modelo que Jesus nos deixou no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado, exaltado, a exaltação à majestade de Deus. Reconhecer que nosso Deus é eterno, ou seja, sua existência percorre a vida dos nossos pais e dos nossos filhos e de nossos sucessores até as gerações futuras quando da sua volta. Eu queria chamar a atenção também, nesse encerramento, acerca daquilo que alguns defendem como a oração de louvor sendo louvor a Maria. Mas, se você abrir lá em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28, você vai ver exatamente o que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. A gente não sabe da intenção que essa mulher tinha ao declarar isso para Jesus, mas ele responde: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes aqui também pode ser lido como ao contrário. Então a gente vê aqui que bem-aventurado, ou seja, feliz, maior que o privilégio de ser mãe de Jesus e compartilhar da sua humanidade, é atender à sua mensagem salvadora e gozar o privilégio de participar do seu corpo espiritual. Então, a oração de louvor e o louvor em si, ele deve ser prestado a Deus. Deus é digno de toda honra e de todo louvor. A Ele nós devemos prestar a nossa gratidão, a Ele nós devemos exaltar por sua majestade, por sua graça, pelo seu poder, por sua misericórdia. A Ele nós devemos nos curvar e tão somente a Deus. O próprio Cristo, quando da sua na tentação em que o diabo lhe chama para, lhe convida ou tenta lhe ordenar que ele venha adorar, ele declara que somente a Deus é devido louvor e adoração. Somente ao Senhor. Então, o próprio Cristo já nos diz isso. Isto seria, portanto, razão suficiente para nós entendermos que o louvor que Maria dá a Deus não é por conta de que ela viria a ser a mãe de Deus. Não. O louvor que Maria dá ao Senhor é porque ela, como serva, na sua própria palavra, como serva, ela se coloca como instrumento de Deus para a obra de salvação do mundo. E é assim que nós devemos nos colocar diante do Senhor, como instrumentos por meio dos quais, por intermédio dos quais, Deus possa realizar a sua obra. E Ele quer realizar. Amém? Que Deus, então, possa nos abençoar. Nós queremos chamar e convidar aqueles que estão nos assistindo aí para atentarem para a programação da igreja, o convite que está em aberto para toda a comunidade, que você possa estar nos acompanhando. Nós temos as mídias sociais, temos aí todos esses canais disponíveis para que você possa, então, participar conosco, especialmente nesses momentos de pandemia,
Se você tiver pedido de oração, se você quiser participar conosco dos nossos encontros, dos nossos cultos, nós temos aí toda a diversidade que está sendo disponibilizada e também dentro das nossas condições para trazermos e levarmos a você palavra de consolo, palavra de conforto do Senhor para na sua dificuldade, assim como uma palavra de ânimo, de motivação para nós prosseguirmos na missão e no intuito de exaltar o nome do nosso Deus. Gostaria de orar então com você mais uma vez, encerrando aqui esse estudo, dizendo da nossa gratidão a Deus. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse privilégio de servir ao Senhor. Obrigado por tua serva Maria, Senhor Deus, pela lição que ela nos deixa, pelo registro bíblico desses acontecimentos. E te clamamos mais uma vez por tua graça e por tua misericórdia. Tu possas livrar a todos nós dessa pandemia, Senhor Deus, dessa peste, do vírus, e nos permitir condições pela área médica, pela área científica, para os remédios, a medicação, as vacinas necessárias para o tratamento e para afastarmos de vez esta doença do nosso meio, Pai. Abençoa os nossos governantes, os nossos líderes, que eles possam fazer tão somente aquilo que o Senhor mandar. E possa haver, Senhor Deus, também entre eles o entendimento de que o Senhor é Deus. Não há outro Deus acima do Senhor. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família também.